Olá, eu sou o jornalista Dilmar Ferreira, editor do site O Anápolis. No último dia 15 de março, uma semana antes do meu aniversário de 78 anos de idade, eu acordei de madrugada com uma dor intensa no coração e no braço esquerdo. Eu pressenti que alguma coisa estava errada. Por volta de 6 horas da manhã, eu me preparei e chamei o SAMU. Às 7 horas, o SAMU chegou. Antes, alguns instantes, eu havia acordado minha esposa e disse que havia chamado o SAMU porque eu não estava passando bem. A equipe do SAMU prontamente mediu minha pressão, viu que alguma coisa de anormal estava acontecendo comigo. Eu fui levado para a UPA de Anápolis, da Vila Esperança. Minha mulher foi junto, como acompanhante. Não demorou muito tempo, eu fui atendido por uma médica jovem que solicitou o exame de eletro. O exame constatou que tudo estava normal. Mas as minhas condições físicas exigiu que novo exame fosse feito. Foi feito novo eletro e depois foi feito um exame de sangue. O eletro mostrou que estava tudo normal. Já o exame de sangue mostrou uma anormalidade muito grande. Depois de 4 horas, eu fui submetido a novo exame de sangue. A anormalidade havia aumentado muito. A médica decidiu, então, me internar. Fui medicado na sala de medicação e por volta da meia-noite daquele dia, minha esposa conseguiu uma maca para eu ficar no corredor, porque o hospital a UPA estava superlotada. Ali eu continuei sendo medicado no corredor, deitado na maca, e naquela altura eu já havia constatado que eu estava infartado. Meus filhos, meus familiares, meus amigos entraram na luta para conseguir uma vaga de UTI pelo SUS. Eu teria que passar pelo exame de cateterismo. Com muito custo, já na terça-feira para quarta-feira, surgiu uma vaga no UGOL de Goiânia. Mais do que depressa, a UPA, que apesar das condições físicas precárias, é preciso ressaltar o atendimento nota 10 de toda a equipe de médicos, enfermeiros, e eles fizeram o que poderiam, estava no alcance deles fazer. Fui transferido para o UGOL pela ambulância da UPA de Anápolis. Eu fui direto para a UTI cardíaca do UGOL. Novos exames foram realizados e a constatação foi de que eu estava com um infarto agudo. Na quarta-feira, por volta das 9 horas da manhã, fui submetido ao cateterismo. O exame de cateterismo constatou que eu precisava fazer uma cirurgia e colocar 2 ou 3 pontes safena.
eu entrei em pânico. Mas eu fui convencido pelos meus familiares que eu deveria fazer a cirurgia de ponte safena. Mas antes, porém, como havia uma certa dúvida em relação às condições para a cirurgia, ou seja, que poderia resolver com a colocação de stents. Eu fui levado para um exame de ecografia e foi constatado pelo exame que a cirurgia, ou o procedimento na hemodinâmica, colocando um stent, 2 stents e um balão, resolveria o problema como resolveu. Por volta de 4 horas da quarta-feira, eu passei por um novo exame, agora de angioplastia. E realmente foi colocado 2 stents e um balão. Assim que terminou, eu voltei para o quarto, para a enfermaria, e fiquei mais 2 dias em observação e recuperando a minha saúde. Eu quero ressaltar, no entanto, que eu já conheço, como visitante, os melhores hospitais do Brasil, inclusive o Einstein e Sírio-Libanês, na condição de jornalista, e que estive lá para fazer reportagem alguns anos atrás e também para visitar pacientes. Eu não conhecia o UGOL de Goiânia, Hospital de Urgência Governador Otávio Lage, construído pelo ex-governador Marconi Perillo. Eu quero aqui fazer uma crítica ao ex-governador Marconi Perillo. Essa crítica é no sentido de que, quando ele construiu aquele hospital, o seu departamento de marketing não mostrou para a sociedade, para o povo goiano, a grandeza daquele hospital. Para mim, como jornalista, que nunca havia visitado aquele hospital, eu achava que era mais um hospital para atender pacientes do SUS. Mas quando eu cheguei lá, agora como paciente, eu deparei com um hospital que pode ser equiparado aos melhores hospitais do Brasil. Um hospital público, dirigido por uma OS, a Agir, que é a mesma que administra o CRER de Goiânia, e me parece que é a mesma OS que administra o Einstein de São Paulo. Marconi, você errou ao não mostrar para a sociedade o que você fez. Aquele hospital não é um hospital qualquer. É uma cidade. Equipamentos dos melhores que possa existir no mundo. A cama que eu fiquei, depois eu vi que todas as camas do hospital, toda elétrica, o paciente mesmo manuseia o rebaixamento da cama, a elevação, o levantamento das costas, o encosto dos pés, tudo através de botão elétrico. Eu até pensei, será que ao invés de comprar um carro zero, não é melhor comprar uma cama dessa? O conforto que é para as pessoas, principalmente pessoas de idade como eu. Mas eu fui ver que não era só aquilo. O equipamento por onde eu passei é algo impressionante.
O corpo médico é da melhor qualidade. A alimentação não perde para nenhum restaurante 5 estrelas. Ali, o paciente do SUS tem um atendimento particular de alto padrão. Marconi, parabéns. Ao construir aquele hospital, você teve uma inspiração divina, só pode ser. Fazer aquilo para os pobres, para os pacientes do SUS, é de uma grandeza muito grande. Eu não imaginava que a Goiás poderia ter um hospital padrão Einstein, padrão Sírio-Libanês. É uma cidade com 9 UTIs. Eu fiquei na UTI cardíaca. Eu não fui levado para nenhum laboratório para fazer exames de eletro, de raio-x. Todo esse equipamento veio até a minha cama na UTI. Todo o atendimento que me pareceu estar num hotel 5 estrelas. Quem conhece o UGOL tem que louvar, reverenciar o trabalho do ex-governador Marconi Perillo, do qual, como jornalista, fui crítico vários anos. Mas, Marconi, parabéns, viu? Parabéns. Um governante que faz uma obra daquela para atender o SUS, ou seja, para atender as pessoas que não têm condições de pagar grandes hospitais, os melhores hospitais do país. Mas eu senti que eu estava em um hospital padrão do Einstein, padrão do Sírio-Libanês, que são hospitais particulares. Parabéns mais uma vez, ex-governador Marconi Perillo. Aqui eu tiro o chapéu para você. E posso dizer que na minha vida, pela primeira vez aos 78 anos, eu precisei da assistência médica do SUS e não imaginava que eu teria um atendimento de tamanha grandeza. O UGOL é, a partir de agora, o meu hospital de referência no Brasil. Muito obrigado.